sejam todos bem-vindos ao Tarô das 9. Eu sou Andréia de Lucas e vocês estão no Alquimia do Tarô. E como toda quarta e sexta-feira nós temos live às 9 da noite, por isso Tarô das 9 é o nosso encontro certo. Hoje, embalado no ritmo de final de ano, né? Porque estamos na última semana de 2022, onde todos procuram informações para 2023, né? Então, nesse ritmo, eu resolvi trazer dois arcanos que, segundo a astrologia, eles vão reger, né, o ano de 2023. Ou seja, os regentes de 2023 são a Lua, e pela astrologia, e pela numerologia, o número 7. Eu fiz uma correlação com o tarô e estou trazendo a Lua e o carro, ou seja, o regente Lua, né, o arcano Lua, e o outro regente, o carro, pela numerologia, porque o carro é 7 no tarô. Então, nesse embalo, nessa pegada, hoje a gente vai falar da Lua. Então, para a gente se situar aqui, né? Primeiro a gente vai falar, como sempre, né? Que a gente trabalha com imagens arquetípicas, né? O tarô, ele trabalha com imagens arquetípicas. E para quem está chegando agora, o que são imagens arquetípicas? Imagens arquetípicas são aquelas que vão falar com o seu inconsciente, né? As imagens arquetípicas, elas significam um conceito da psicologia, tá? Utilizado para representar padrões de comportamento associado a algum personagem ou papel social, tá? Então, a gente vai trazer arquétipos diferentes. Os arquétipos relacionados, as imagens arquetípicas relacionadas ao ano novo. Se você vê uma imagenzinha de duas tacinhas lá com a garrafa de champanhe, você vai pensar o quê? Comemoração. Comemoração pode ser de aniversário, de algo muito bom, ano novo. Fogos no céu. Te remete, mesma coisa, comemorações, também te remete a ano novo. Aqueles pulinhos, né, no mar, só se pula, pelo menos o que eu conheço aqui no mar, no ano novo. Então, isso tudo conversa com o nosso inconsciente e tem relação com imagens arquetípicas, porque está inconsciente. Você já faz aquela ligação, aquela coligação, né? A gente fala de arcano. Como a gente está falando de cartas do tarô, eu vou sempre me referir a arcanos. Por que arcanos? Porque arcanos significam segredos, mistérios, segredos ocultos, né? Caminhos, né? Então, cada arcano significa isso. Então, quando eu falo arcano à lua, são os segredos da lua, são os mistérios da lua, o caminho que ela vai apresentar. Eu só queria deixar só pra gente ter uma base, eu vou falar aqui um pouquinho, não é muito grande, mas a gente vai falar um pouquinho de astrologia e astronomia. Há um tempo atrás, a astrologia e a astronomia era uma ciência só, tá? E aí, conforme o tempo foi passando, elas foram desmembradas e a astronomia, ela foi colocada como ciência e situada no nosso mundo, e a astrologia, ela foi banida para o lado sombra, né? O lado escuro da força. E ela vem ao longo de muito tempo tentando sobreviver com horóscopos, mas que não é isso que ela fala, né? A astrologia, ela vai falar do céu, dos planetas, e o que ocorre com eles, o que ocorre lá com os corpos celestes e que afetam a nossa vida, né? Então, a astrologia, ela vai falar disso. E aí, pela astronomia, a Lua é um satélite que acompanha a Terra, né? É isso aí, a Lua é um satélite.
Mas dentro da astrologia, quando vai falar de mapa astrológico, ela vira um planeta que compõe o nosso mapa, e devido à posição dela, ela vai fazendo um sentido diferente, né? Porque a astrologia ela vai falar de quê? Da posição dos astros em relação à nossa vida, em relação ao planeta Terra, né? E tudo que ela é relacionado a ela. Mas por mais que a gente fale, nossa, a astrologia fala do que a lua, dos astros falam na nossa vida. A astronomia, ela vai estudar os corpos celestes, o que eles fazem lá, mas não fazem essa correlação com a nossa vida. Mas, querendo ou não, a ciência, ela admite, tá? Que a lua, ela mexe sim com a nossa vida. Porque a lua, ela rege as marés. A lua, ela rege a vida, as plantações. E isso não é de agora, isso é de muito tempo, né? Povos antigos, né? Antigamente já se faziam aqueles rituais da colheita, né? Aquelas festas, né? Porque tiveram uma boa colheita, né? Tem a data certa, o período certo de se plantar, de se colher. E a lua tem toda uma ligação, uma relação com isso. É tão interessante essa ligação que a lua tem com a gente, porque o nosso corpo, ele é composto de quê? Né? A maior parte de água, né? Nós somos compostos de água. E se não fosse a água, a gente não tinha digestão, né? A gente não sobreviveria, né? A nossa pele ressecaria. Enfim, a gente precisa da água. E a lua, ela rege, né, as marés, então ela mexe com as águas, então ela mexe com a gente, com a água que está no nosso corpo. Se você perguntar para qualquer enfermeira que trabalha na ala de maternidade, pergunta o que acontece na lua cheia. A gente pode fazer uma aposta que ela vai te falar que é o período onde a maternidade está mais cheia. Por quê? Porque a lua cheia, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer transbordar as águas. E nós, quando a gente está na barriga da mãe, quando se é feto, você está ali dentro do útero, dentro de uma bolsa, né? Tanto que as grávidas, quando o bebê está perto de nascer, que ela fala, minha bolsa rompeu e jorra aquela água toda. Então, assim, ela mexe com aquela água que está ali com o feto, a ponto de... tá na hora, né? As águas se movem, né? Então, assim, para você ver a importância que a lua tem na nossa vida. Então, assim, não é algo que a gente possa, assim, descartar. É muito relevante, sim, né? E aí, por que eu tô falando isso tudo, né? Porque a lua é algo importante, mas no nosso mundo, né? Assim, vamos lá, no dia a dia, né? Vamos tratar a lua. Quando a gente vai falar de lua, se encontra muitos termos pejorativos, né? A lua, ela sofre ali um pouquinho como louco, né? A gente falou do louco em outro vídeo, depois vocês procuram aí, que é muito interessante também. E a lua, toda vez que você vai procurar lua, vem só assim adjetivos pesados para lua, né? Infelizmente isso acontece. E aí a gente tem uns termos assim para lua. Quem nunca ouviu falar assim, fulano é lunático, né? Fulano é de lua. E principalmente quando a gente diz fulano é de lua, você já acha assim, fulano não é confiável, né? Tem até um personagem de uma novela, que agora eu não me lembro o nome, que eu acho que é Tonho da Lua. Enfim, por quê? Porque ele tinha um déficit ali, né? E ainda não tinha sido diagnosticado, essa novela é bem antiga. E aí chamava a pessoa da Lua, né? E o que acontece também é que a Lua, pensa numa noite de Lua, né? Independente, vamos lá, uma lua crescente, vamos dar um exemplo de uma lua crescente, né?
Você anda pela rua numa lua crescente, você enxerga direito? Você vê direito as coisas? Ela é o suficiente para poder iluminar os seus caminhos? Não, né? Então, se chega àquela conclusão que a lua ela é misteriosa, que a lua, né, andar à noite pela lua, né, você está na penumbra, você está na escuridão, e mesmo quando é lua cheia, né, por mais que a lua seja bela lá no céu e ilumina tudo, não é a mesma coisa que o sol, né? Que o sol, que ele chega, que ele não deixa nada escondido, que ele ilumina tudo e ele esquenta, ele é vida. A lua, ela ilumina, mas não é uma luz forte, segura, 100% de confiança. Você simplesmente não está totalmente no escuro, né? E aí, a lua também, a luz da lua, ela é fria, diferentemente da luz do sol, que ela esquenta, ela é vida. O luar, ele é frio, né? Então ele te dá aquele ar de insegurança, né? Aquela coisa que não é aconchegante, pelo contrário, né? Cai à noite, independente da fase da lua, você já fica meio inseguro, né? Já começa a olhar para um lado e para o outro, já tem mais cuidado, os caminhos que você vai escolher para chegar na sua casa. Muita gente, até, né, para nossa realidade aqui, devido à violência do dia a dia, dependendo da cidade onde você mora, às vezes, para chegar na sua casa, você nem vai pelo caminho normal que se fosse dia, você vai dar uma outra volta. Por quê? Porque não tem luz o suficiente para se proteger, né? Então, isso tá tudo no inconsciente, né? Porque hoje em dia a violência, independente de dia, de noite, hoje em dia não tem isso. Mas na nossa cabeça, né? No inconsciente, a gente se sente mais seguro durante o dia do que à noite. Então a lua, ela traz tudo isso, essa insegurança, essa incerteza, essa coisa mais fria, né? É uma coisa muito de instinto, como você não está enxergando, você aguça o quê? Os seus instintos, né? E aí, por a gente estar pelo instinto, e muitas vezes a gente não está acostumada a isso, mas a gente se mantém alerta, muitas vezes a gente acha que viu o que não viu, a gente se ilude, né? Por conta desse medo que paira, né, à noite. E à noite ela tem ligação com a lua. Uma coisa interessante também se a gente for fazer comparação, né, tipo lobisomem e vampiro, né? O lobisomem, ele é totalmente regido pela lua, porque o lobisomem, ele é ligado ao instinto, é um ser vivo, tem sangue na veia. O vampiro não. O vampiro, ele é gélido, ele não tá vivo, né? Então ele só se esconde de uma luz forte, tipo o sol, e a lua não faz nada com ele por causa disso, da luz fria, mas mexe com o lobisomem. Aí você vai falar pra mim, poxa, André, você fica falando de novela, de filme. Sim, eu tô fazendo uma relação com aquilo do nosso dia a dia, com aquilo que a gente assiste, porque fica mais fácil, né, da gente aprender sem precisar decorar. Então, toda vez que você olhar para a lua agora, você vai saber o quê? Que a luz dela é fria, que ela mexe com as nossas emoções, que ela mexe com os instintos, que ela mexe com a nossa intuição, que ela mexe com a água que está no nosso corpo, que ela mexe com plantação, com as marés, né? Até com a praia. Toda vez que tem uma lua cheia, o próprio mar, ele tá mais cheio, né? Então, assim, a lua, ela é muito importante na nossa vida. E aí você vai falar assim, tá, a lua é importante, mas ela tá trazendo
Isso tudo, até agora eu não vi uma coisa muito interessante, né? Algo assim, relevante sim, mas algo assim positivo. Como eu disse para vocês, né? Ela sofre com o louco, como louco, com o arcano louco, né? Por quê? Porque as pessoas só veem o lado negativo. E tudo tem duas polaridades, né? Eu canso de falar aqui sobre luz e sombra. Vai depender muito da interpretação. Aqui eu não vou conseguir mesmo dar todos os significados da lua, né? É muito pouco tempo para a gente dissecar todas as imagens arquetípicas que contém no arcano lua. Vou até mostrar aqui. A lua, o arcano lua, ela vem no número 18, tá? Ela é o 18º arcano, ela é o 18º arcano maior, tá? Ela compõe os 22 arcanos maiores. Lembra que a gente fala de arcanos, que o deck de tarô, lembra da caixinha do deck com 78 cartas, que tem os 22 arcanos maiores e os 56 arcanos menores. E a lua, ela compõe os 22 arcanos maiores. Poxa, André, mas você já falou disso antes. Não, a gente vai falar disso o tempo todo, porque isso vai entrar de um jeito na sua cabeça que você não vai precisar decorar. Se você já tá achando chato que eu tô repetindo coisas que você já sabe, que bom, você já sabe. E você precisou decorar? Não. Viu como é fácil? Não é difícil. E aí eu vou te mostrar a lua. Essa lua aqui, vou fazer aqui pra gente não refletir, tá? Pra ficar legal. Ela pertence ao tarô de Marsella. Pode ver que ela não é tão rica em desenhos, mas é o suficiente para trazer toda a informação que a gente precisa, tá? Repara bem no desenho. Isso aqui não é um caranguejo nem uma lagosta, a gente chama de lagostim, tá? Que ele fica ali preso dentro do lago. Olha só a diferença do Waite. No Waite, o lagostim tá saindo do lago, tá? No Marsella, não. Mas eu vou te explicar que, por mais que eles tenham um pouquinho de diferença, uma pegadinha aqui, o significado é o mesmo, tá? E aí eu tenho aqui a lua no tarô dos magos. Olha só que lua linda. E aí é aquilo que eu falei pra vocês. Vocês precisam ter um monte de tarô pra jogar? Não, um é o suficiente. E eu vou gravar um outro vídeo falando qual é o melhor deck de tarô pra gente começar a aprender, tá? Em outra ocasião eu faço isso. Olha só, a lua do tarô das bruxas. Olha outra lua. É uma carta mais linda que a outra, né? O significado não muda, mas os artistas eles vão variando, vão botando a sua criatividade para jogo, né? E a gente é presenteado com um tarô mais lindo que o outro, tá? Um é do Telemann e outro do Arcano. Pode ver que todas elas, se você prestar atenção, tá trazendo essa magia, né, da lua. A lua, ela fala também dos mistérios do feminino, do sagrado feminino, né? Porque a lua, além de estar assim, a lua, ela tem essa coisa de maternidade, né? De mãe, acolhimento, acolhedora ali. Como ela mexe também com a lua cheia, principalmente, ela mexe com as plantações, né? Com aquilo que nutre, né? Com aquilo que vai fazer com que o ser humano ele se desenvolva fisicamente. Então tem toda essa pegada. E não é só isso, tá? Isso aqui é um resumo, né? Do que tudo que a lua representa. A lua representa muito mais coisas. Se a gente for, né, olhar e estudar a fundo, tem muito mais coisas por aí. E aí,
eu quero trazer também um pouquinho, eu vou mostrar aqui, eu separei porque tem toda uma história aqui com a Lua que eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, isso. Uma coisa muito interessante. Olha só, eu vou dar uma colher de chá imensa aqui, porque eu vou falar um pouquinho dos significados, tá? Por que que eu vou falar desses significados aqui agora? Porque a gente já vai entrar numa fase em que a gente vai falar da Lua já entrando como regente, né? Então a gente tem que entender qual o recado que ela vem trazer, porque ela tem tanto significado, ela pode falar de tanta coisa, só que a gente tem que direcionar os assuntos. É como quando você atende um consulente, né? Dependendo da pergunta dele e das cartas, né, que saem junto com a Lua, vai ter um significado. Então, assim, tem N significados. Mas a gente tem que direcionar, né? Tem que entender ali a equação para a gente chegar num aconselhamento correto. E como eu me propus aqui falar da Lua, do arcano Lua, como regente de 2023, então aqui a gente vai deixar um pouco as coisas pejorativas que falam da Lua, né? Vamos deixar um pouco dessa coisa negativista que falam dela, do lado sombra, né? E vamos aqui adentrar no que realmente ela vai falar para 2023. Então, vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver aqui como é que fica. A gente está vendo aqui o desenhozinho, né? Eu vou até olhar o desenho de baixo, porque é a mesma coisa, para eu falar a coisa certeira. A gente vê que tem duas torres aqui. E quando eu falo que um arcano é uma imagem arquetípica, é porque ele tem vários significados dentro da mesma carta, né? E quando eu falo que o tarô é a jornada do louco, é porque ele vai passando por cada arcano. Ele vai passando pelo mago, pela sacerdotisa, pela imperatriz, pelo imperador. E vai passando de arcano a arcano. E quando a gente não faz o dever de casa direito, a gente não sai daquele arcano. Então vamos lá. Isso aqui pode também, tá? Eu digo também porque tem vários significados. Mas aqui eu tô trazendo as torres, né? O arcano 16. Lembra do arcano 16? A gente já falou aqui do arcano 16. Então aqui a Lua, ela faz alusão ao arcano 16 aqui atrás, tá? A Lua, se vocês olharem aqui, ela tem um lobo, não parece, um lobo aqui, esse aqui parece, olha só, como do Marsella não parece, do Marsella parece todos dois cães, né? Dois cães enormes, mas aqui no Waite já aparece o lobo e o cão. Eles vêm naquela dualidade da luz e sombra, do bem e o mal, né? Eu não gosto muito não, mas pode ser o anjinho e o diabo, porque ele faz uma relação com a roda da fortuna. Olha só, a gente ainda não falou da roda aqui, mas em breve a gente vai falar. Por quê? Porque a roda gira. A roda gira. A vida, ela gira. Sabe aquela frase que eu sempre falo, que eu sempre falo de um jeito, mas tem um ditado certo, né? Sabe aquele não existe bem que sempre dure e mal que nunca se acabe? É a roda da fortuna, ela tá dentro desse ditado. E eu sempre falo, né, que existe o bem que te acomoda e o mal que te faz evoluir. Isso quer dizer que a vida, ela tá sempre girando, ela tá sempre mudando pra gente nos manter assim em ação. Então a Lua, ela também vem falando dessa polaridade que faz a gente se mexer, né? E se a gente não se mexe por bem, a gente vai se mexer por mal. E aqui a gente vem aqui o lagostim, né? Que parece que ele está saindo, mas ele está entrando, porque é um crustáceo que ele dá ré. E ele vem aonde? Ele vem para essa lagoa aqui. E essa lagoa, ela vem da onde? Olha só que legal. Ela vem dessa água que passou pela temperança,
que passou pela estrela, que libertou essa água da temperança. E aí, a gente represa ela aqui na Lua. Por que a gente represa? Essa água aqui, desculpa, essa lagoa, ela pode representar o nosso passado, as nossas mágoas. Lembra que eu falei que água fala de emoção? Então, as nossas mágoas, aquela história que a gente acha que não terminou do jeito que a gente queria, sabe? Aquelas coisas que a gente escondeu debaixo do tapete e não quer olhar. Lembra que eu também já falei, dentro de uma visão sistêmica, que tudo aquilo que a gente não quer ver, que a gente deixa pra lá, que a gente esconde, aquilo é que nem uma bola de neve, aquilo cresce, aquilo infla e aquilo volta. Volta por quê? Porque quer ser visto. Porque você tem que aprender algo com aquilo, né? Então, sabe, tipo repetição de padrão? É mais ou menos isso, tá? Eu vou explicar isso aqui um pouquinho mais à frente. Então, isso volta porque quer ser visto. E se a gente olha e resolve, você pula para a próxima fase. Se não, você continua. Você continua ali e não sai do lugar. Até que a vida vem te dar, um solavanco. E aí você entra naquele ditado também. Hoje eu tô cheia de ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Tudo a ver com a lua, né? Por quê? É aquilo que você não quer ver e você tá rezando. Você não está fazendo a ação de resolver, mas você tá achando que alguém vai fazer por você e quer que caia a solução do céu, e aquilo só aumenta, só aumenta, só aumenta. Por quê? Porque tem que ser visto, porque tem que ser resolvido. E a lua, ela vai falar disso também, né? E aí a gente entra nesse impasse, né? Vai resolver? Não vai resolver? Como é que fica? E para 2023? Do que isso tá falando para 2023? Para 2023, ele tá falando o seguinte: autoconhecimento. A lua também fala de autoconhecimento. Por quê? Porque quando a gente não faz o nosso dever de casa, né, a tendência é piorar. Infelizmente, não dá para botar panos quentes, a gente tem que falar sobre isso, né? E aí, a lua como regente de 2023, ela fala assim: se autoconheça, tá? É algo assim de introspecção mesmo. É você olhar para dentro, é você olhar para você, é você olhar para as suas sombras. A lua, ela tá falando isso para você. Escute a sua intuição. Olhe para dentro. E aí você me fala: mas Andréia, como é que eu faço? Como é que esse negócio de autoconhecimento? O que é isso? E aí eu te pergunto: você se conhece? Pois é, você sabe o que você quer da sua vida? Isso é uma pergunta das mais difíceis que a gente pode procurar uma resposta, né? É uma pergunta das mais difíceis de se responder. Porque a gente acha que sabe o que quer. Mas se perguntar mesmo em xeque direto: você sabe o que você quer hoje para sua vida? Você sabe o que você quer para você? Você já traçou as suas metas, seus caminhos? Tem certeza que é isso? Tem certeza que é isso? Poucos vão saber dizer que tem certeza. Poucos vão saber a resposta. Porque falta autoconhecimento. Porque autoconhecimento é tudo. Na própria Bíblia diz, né? Eu acho que foi Jesus que falou isso, né? Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Isso é autoconhecimento. E autoconhecimento não é só você saber o que você quer da sua vida. É saber os seus gatilhos. É saber
se as crenças limitantes que você tem, que você colocou em prática na sua vida, são suas, vieram de experiências suas, ou foram heranças, né, familiares. Na constelação sistêmica a gente diz que é repetição de padrão. Essas crenças limitantes que você tem na sua vida, ela veio junto com a sua educação, ou foram mais experiências que você teve? Né? Você sabe o que você quer para a sua vida, você sabe o que você quer para o seu futuro, você sabe o que você está fazendo hoje, você sabe as mágoas que você tem no seu coração e por que você ainda não resolveu e não liberou. Eu costumo escolher os temas por intuição, tá? Eu escolhi o tema da semana passada, eu escolhi o tema dessa semana, mas engraçado, por mais que os temas sejam diferentes, eu sinto que essa coisa do perdão, ela bate, assim, vem muito latente. Então, assim, eu acredito que também é sobre isso, né? Sobre o perdão. O perdão, ele não liberta outra pessoa, ele te liberta. Então, esse lagostim que fica preso nesse lago aqui, nessas águas represadas, né? Ele pode significar a mágoa, a falta do perdão, pode significar as crenças limitantes, pode significar várias coisas que você está escondendo lá dentro. E às vezes você nem sabe que está escondendo lá dentro. Por quê? Porque ainda falta autoconhecimento. Às vezes a gente age na nossa vida por instinto. Olha o instinto falando de novo, né? A gente tá naquela coisa do acorda, escova o dente no mecânico, come no mecânico, vai trabalhar, volta e tá na roda de samsara, tudo no mecânico, né? Tudo fazendo porque é a demanda, mas não presta atenção no que você tá sentindo, não presta atenção em você mesmo, né? Sabe aquela pessoa que já perdeu o vício, né? Que já perdeu a gana de viver, que só faz no automático pelos outros e já não tem mais vontade de nada e que pode, né, muitas vezes tá com uma depressão e ainda nem detectou que essa depressão tá ali se desenvolvendo aos poucos, e quando ela for aparecer, de repente, pode aparecer num gesto radical. A Lua também fala disso. A Lua, como regente de 2023, ela tá falando para você: olhe para dentro, olhe para você. O seu dever de casa é se conhecer. A Lua, ela é o 18º arcano maior. Elas são 2 noves. 9 mais 9, 18. 9 também é o eremita. É o eremita 2 vezes. O eremita, ele vai para a caverna para fazer o quê? Para meditar. Para colocar a intuição dele em ação. Para escutar além daquilo que os olhos veem. Porque a gente acha que a gente ouve, que a gente escuta. Mas não. É muito mais a visão. E a nossa visão, ela nos engana. A Lua fala disso também, né? De ilusões. Então a Lua tá falando para você: se autoconheça. Porque de repente tudo que você tá olhando, tudo que você tá vendo é só ilusão. E você precisa ouvir a sua intuição. Você precisa se ouvir também. Porque o nosso corpo fala. E de repente o teu corpo tá falando: olha, eu tô cansado, eu preciso de uma parada, eu vou falir. Eu gosto muito de falar assim, fazer uma brincadeira de uma relação do nosso corpo como um carro, né? O carro, né? Você tem a bateria, você tem
aquela parte que a gente tem que colocar água, né? Que agora eu esqueci o nome. Você vê como é que eu entendo de carro. Mas enfim, precisa colocar radiador. Precisa colocar água no radiador. Precisa colocar óleo lá naquele lugarzinho. Precisa botar combustível. E às vezes, aquela válvula, aquela peça, ela tá tão desgastada, aquela corrente dentada, ela tá tão desgastada e ela tá falando, olha, eu vou dar pino, e eu vou dar pino. E você tá naquela roda de samsara mecanicamente, depois eu vejo isso, e aí, ó, puf. Você tá no meio da rua, de repente, num lugar perigoso, e o carro quebra. Nosso organismo é assim também. A gente acha que a gente dá conta. E a gente vai, tô sentindo uma dorzinha aqui, é uma bobagem, uma hora dessa eu vou no médico. E tá forçando. Até uma hora que dá um pino, que vai a pique. E aí você vai fazer o quê? Você vai internado. E aí, trabalho vai ter que parar, a casa vai ficar parada. Tudo vai ficar do jeito que sem você. Entendeu? Tudo vai parar de funcionar sem você. E aí você acha que a vida dos outros vão parar também? Não. É a sua vida que vai ficar parada. Sabe? É triste isso que eu vou falar, mas é uma verdade. A gente morre, todo mundo vai dar um jeito de seguir em frente. Quem morreu foi a gente. Então a Lua, ela vem falando disso. Ouve o seu físico, ouve o seu corpo, ouve a sua intuição. Olha pra dentro, cuida de você. Olhe pra dentro, olhe pra você. Não esqueça, 9 mais 9 dá 18, que é a Lua, e 9 é o eremita. O eremita, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um retiro para poder se ouvir e se escutar. Às vezes a gente precisa se desligar de tudo para poder enxergar, mas não enxergar com esses olhos físicos, sabe? É trazer para a consciência. Lembra que eu sempre falo do inconsciente trazendo para o consciente? É isso. A gente precisa enxergar com outros olhos. Então a Lua, ela vai trazer isso de importante para nossa vida, né? E eu não sei por que eu estou falando isso. Eu ia falar até sobre outros aspectos da Lua, mas como eu escuto a minha intuição, né? Eu senti de falar isso, porque de repente não é você que está aqui hoje online ouvindo, mas alguém que vai ouvir essa live no futuro e está precisando desse puxão de orelha, né? E está precisando de dar essa chacoalhada para aprender a se cuidar, para poder se ouvir, porque ainda dá tempo. Mas tem que fazer alguma coisa. Eu tenho primeiro uma história de uma consulente, né? Que ela tava com problema no trabalho dela e ela sentou na minha frente, tipo, desesperada. Ó, normalmente as pessoas vêm assim querendo a solução, né? E o tarô, ele vai dar aconselhamento. O tarô, ele nunca vai falar o que você tem que fazer, porque o tarô, ele respeita o livre-arbítrio. E aí essa consulente, ela diz que tá com problema no trabalho e que alguém tá querendo mal dela e que não sei o que, e me sai a Lua. E aí você vai falar, poxa, André, a Lua, ela fala de mistério, a Lua fala de magia, a Lua fala do oculto, a Lua fala de algo que tá escondido. E aí você pode falar assim, tá, mas é isso? E como eu já falei, numa jogada, você tem que ver os arcanos, né? Seja maior ou menor, que estão acompanhando aquela jogada. E aí, na Lua, quem estava acompanhando a Lua naquele momento é a Imperatriz. E a Imperatriz, normalmente, é sempre o consulente, não outra pessoa. E eu vi que era confusão mental dela. A Lua também fala de enganos, né? De precipitação. A Lua fala de ilusões, sabe? De manias, de perseguição. Às vezes você acha que o problema está no outro e o problema está em você. E aí eu falei com ela, olha, o conselho aqui, o tarô tá falando que tá tudo bem, é com você o problema, né? É você que tem que olhar para você e colocar as ideias no lugar, harmonizar o teu emocional, porque você simplesmente está colocando a culpa
no coleguinha. Sabe aquela coisa de transferir responsabilidade? E não vai resolver, você tem que resolver aqui, ó. É interno, né? Todo ano tem todo mundo vai procurar, né? Quem tem guru vai consultar guru, quem tem tarólogo vai consultar tarólogo. E eu faço tipo uma mandala astrológica. Essa mandala, mesmo tendo astrológica, parece astrologia, não é mapa astral, tá? É uma mandala que a gente usa os horóscopos, né, como casas, casas astrológicas, e a gente joga com o tarô para ver o que vai acontecer em cada setor da vida da pessoa. E aí eu fui fazer uma dessa com uma taróloga conhecida minha também, né? Todo mundo procura e todo mundo vai. E nessa época eu não jogava tarô, e eu fui, nessa época eu ainda tava naquela coisa do me descobrindo. E aí ela tirou e saiu a lua, né? Nessa parte do autoconhecimento, do me conhecer, né? E aí no ano que eu fiz e que saiu a lua pra mim, foi o ano que eu aprendi tarô. Ou seja, eu fui aprender tarô para fazer a jornada do louco, para me autoconhecer, para olhar para mim e ver aquilo que eu precisava trazer do inconsciente para o consciente para melhorar a minha vida. E eu vou dizer para você mais uma vez, eu acho que eu já disse isso, quando a gente se autoconhece, quando a gente sabe onde, né, o calo aperta, a gente está com 60% do nosso caminho ganho, né? Eu digo até mais, 80%, né? Porque os outros 20% também vão depender de fatores externos, mas 80% do nosso caminho está ganho, porque a gente tem autocontrole, a gente aprende no autoconhecimento aonde você pode se blindar para não deixar o outro fazer algo que você não queira. Sabe aquela história que as pessoas só fazem de você aquilo que você deixa? Quando você tem autoconhecimento, você sabe exatamente colocar limite. Amiguinho, até aqui você vai, daqui você não passa, né? E a sua vida vai virar um mar de rosas? Não, porque a gente tá no mundo, né, gente? A gente não vê aqui a passeio nem de graça. Por mais que muita gente pinte isso, parece em rede social que mas ninguém vê os perrengues atrás, né? As fotos não mostram os perrengues. Mas que fica bem mais suave, fica, né? Eu ouvi alguém falar que você tomar uma porretada na cabeça, com a cabeça desprotegida é uma coisa. Agora você virem com porrete na sua cabeça e você tá com capacete, são outros 500, né? Você vai sentir que vê alguma coisa, mas vai doer tanto, vai rachar teu crânio? Não vai. Então, assim, é o que o arcano da lua, ela vem dizer pra você. Autoconhecimento para 2023, tá? É esse o recado que eu quero deixar pra vocês hoje, tá? Se vocês curtiram essa mensagem, vocês deixam aqui nos comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, que queiram que eu esclareça algo, também deixa aqui no comentário, tá? Curta, compartilha, porque às vezes tem alguém que está precisando levar uma chacoalhada, está precisando liberar perdão. E às vezes a lua ela vai trazer esse esclarecimento. Tá ok? Um beijo para vocês. E não esquece, sexta-feira a gente tem o carro e tem uma magia / simpatia pra gente aprender. Beijo para vocês.